Eu preciso. Boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje vai falar da quinta série do Deleuze. E, não sei, para começar, gostei muito do texto, assim, e antes da aula de ontem também dá para fazer vários encaixes, assim, que o professor Lineu deu. Primeiramente, assim, nossa, um autor, assim, eu posso falar do autor é que ele é trágico, assim, acho que você trouxe, e ele é realmente coisa chocante, assim. E o nome do livro é A Lógica dos Sentidos, e logo na nossa série vai falar sobre o sentido. Então a gente vai falar sobre o sentido. E vou começar. Com todos os textos, assim, com os capítulos anteriores, tende a entender que o sentido tem, pois, este caráter disparatado, sem sentido. Então o sentido não tem sentido. E por isso o sentido é paradoxal. Vai existir paradoxos em cima do sentido, que o sentido é paradoxal, ele é sem sentido. E ele vai definir isso com 4 paradoxos pra gente. Eu vou começar com o primeiro paradoxo. Quando designo alguma coisa, suponho sempre que o sentido é compreendido e já está presente. Explica Bergson isso. Bergson é eu acho que é da escola, né? Não. Bergson. Ele vai falar que não vamos dos sons às imagens e das imagens ao sentido. Instalamos-nos logo de saída em pleno sentido. Então a gente não... Sempre o que vamos falar, a gente não pensa na imagem antes nem no som, a gente já vai em pleno sentido. Já o Deleuze, ele vai falar outra coisa. No texto está escrito do Deleuze: nunca digo o sentido daquilo que digo. Nunca digo o sentido daquilo que digo. Mas, em compensação, posso sempre tomar o sentido do que digo como objeto de uma proposição, da qual, por sua vez, não digo o sentido. Eu peguei um comentário na internet, assim, né, umas pesquisas lá do B, e eu acho isso aqui, ele explica bem nessa frase aqui. Para falar o sentido de uma palavra A, não temos saída senão usar outra palavra B. Porém, para explicar o sentido da palavra B, precisamos dispor de outra palavra C, e assim uma regressão indefinida. É o nome do meu paradoxo. Regressão ou da proliferação indefinida. Que é isso? Eu entendi. Ao tentar explicar, isso fica bem claro. Assim, ao tentar explicar a palavra A, ela vai partir para uma palavra B, e ao explicar a palavra B, a gente vai colocar uma palavra C. Então, como o sentido ele não é claro e não conseguimos nunca chegar no sentido A, assim, por meio da linguagem. Nunca é perfeito. Vocês podem interromper, tá, André? Vai. A gente pode fazer O sentido se fecha nele mesmo. Ele sempre abre mais sentidos possíveis. Isso. Então, você vai pesquisar faz o outro. Então, eu e o Carlos estávamos conversando no carro, filosofando lá, eu acho. E assim, eu entendi pelo menos quando você fala a palavra, a Bárbara está com raiva. A raiva, se você pôr no dicionário que é raiva, você vai estar lá, ação, não sei o quê. E isso talvez não é o que, não está dando sentido claro do que estava acontecendo naquele momento, que estava acontecendo aquela fenomenologia e tal. A Bárbara não estava só apenas ação, não sei o quê, porque no dicionário a palavra raiva é ação, não sei o quê. E a Bárbara estava muito mais coisas, tem uma dualidade, então tem uma precariedade da linguagem mesmo. Tem que falar também que para você entender o que está escrito na definição de raiva, você tem que ter o conhecimento de outro sentido. Cada palavra é um sentido. Então cada explicação abre diversas outras explicações. Entendeu? Continuando, no texto ele vai falar, a fala, isso vai causar tanto uma impotência daquele que fala, quanto uma alta potência da linguagem. O que é a impotência? A impotência é em dizer o sentido do que digo, em dizer ao mesmo tempo alguma coisa e seu sentido. É que a gente está limitado, a impotência é essa. E a alta potência é o poder infinito da linguagem de falar sobre as palavras.
é essa coisa infinita, essa proliferação infinita, essa coisa é a coisa infinita. Ao explicar A, você vai para B, você vai para C, você vai para D. Então, essa é a potência. E a impotência é que você nunca vai extrair o A, por exemplo. Assim. Em suma, sendo dada uma proposição que designa em estado de coisas, podemos sempre tomar seu sentido como designado de uma outra proposição. Aqui ele dá um exemplo, também nas pesquisas, coisas que é uma coisa legal. Ó. Uma proposição nunca fecha um sentido, nunca dá conta dele por completo. Sempre haverá um resto, um segredo, uma inexatidão, a partir da qual poderemos fazer derivar uma outra proposição. De fato, se tivermos uma função absoluta, uma inequívoca correspondência entre proposição e sentido, os dicionários seriam obras perfeitas e acabadas. A linguagem perderia todo o seu dinamismo. Então, é aquilo que eu falei, a raiva no dicionário é uma coisa, as palavras no dicionário são uma coisa. Já no devir, nessa coisa... Isso é legal também, é uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que tudo isso acontece por conta daquilo que o professor falou ontem, desse choque dos opostos, dessas coisas, desse conflito, eu acho, né? É o conflito que traz tudo essa coisa, assim. E, enfim, o dicionário não é limitado, fenomenologicamente, talvez falando. E aqui no texto, eu vou continuar o texto. Se concordarmos em considerar a proposição como um nome, é evidente que todo nome que designa um objeto pode se tornar objeto de um novo nome que designa o sentido de nome 1, nome 2, nome nome 3. Acho que é o que a gente estava falando. Ele vai jogar agora, só terminando, que aí a gente vai ter um exemplo muito legal. Para cada um de seus nomes, a linguagem deve conter um nome para o sentido deste nome. É o paradoxo de Frege. Proliferação infinita das entidades verbal. E aí, agora a gente vai ver o paradoxo no Lewis Carroll, que ele coloca um exemplo legal sobre essa coisa que eu estou falando dos sentidos e de tentar explicar o A e o B e o C. Agora a gente vai para o texto do Lewis Carroll, que é muito show. E é uma coisa que acontece muito doida, assim, com a Alice. Taxada, é muito bom. Então eu vou começar a falar. Ele aparece igozosamente no outro lado do espelho. Então vamos começar lá. No encontro de Alice com o cavaleiro. O cavaleiro anuncia o título da canção que vai cantar. O nome da canção é chamado Olhos Esbugalhados. É o nome da canção? Diz Alice. Não, você não compreendeu, diz o cavaleiro. É como o nome é chamado. O verdadeiro nome é o velho homem. Então eu deveria ter dito, é assim que a canção é chamada? Corrigiu Alice. Não deveria. Trata-se de coisa bem diferente. A canção é chamada Vias e Meios. Mas isso é somente como é chamada, compreendeu? Mas então o que é que ela é? Já chego aí, diz o cavaleiro. A canção é, na realidade, sentado sobre uma barreira. E é isso que é a parte. O que deu pra gente entender aí? Cara, ele brincou com os sentidos da linguagem que total, assim. O que eu entendi é que ele tá falando da mesma coisa, só que como ela foi falando, ela foi dando proposições, sempre perguntando, isso vai ser sempre infinito, porque ela sempre vai perguntar, tentando saber qual é o nome real da canção, ela sempre vai ficar perguntando, fazendo proposições de como ela é chamada, como ela é chamada, como ela é na realidade, esses exemplos. Só que ele pode brincar com isso. Ela é chamada de tal coisa. Mas na realidade ela é tal coisa. Ele nunca vai jogar isso. Sim, ele pode estar falando da mesma música, mas ele vai falar de outras coisas, assim, como é chamada, como é na realidade, mas não a música. É difícil chegar na música em si, assim, eu nem sei qual seria a proposição certa. Acho que eu ficaria Alice total, assim. Fui total, foda. A base disso aí é o que você estava explicando antes. O sentido, ele estritamente pode ser o mesmo, ele está tratando da mesma música, só que os nomes são diferentes. Então, por conta do sentido da música, que faz com que
os nomes troquem para que isso seja explícito, talvez, o sentido. Muito bom. E vou continuar em cima do texto para ver se a gente extrai mais alguma coisa da minha parte e eu vou passar para os meninos. Segue entidades nominais. Ele não segue uma regressão infinita, mas precisamente para se limitar procede segundo uma progressão convencionalmente finita. O sentido deste nome que forma um novo nome ou uma nova realidade. Um nome real é de um nome que designa esta realidade. Um nome que designa uma coisa remete a outro nome que designa seu sentido ao infinito. É isso que estava acontecendo com a Alice lá. Um nome que designa uma coisa remete a outro nome que designa seu sentido ao infinito. Mas podemos nos contentar com uma regressão de dois termos alternantes. Um nome que designa alguma coisa e um nome que designa o sentido deste primeiro nome. Olha que legal. E é isso, eu acho que eu vou passar para os meninos e a gente pode fazer observações através um do outro, assim. Continuar. Bom, eu vou falar sobre o segundo paradoxo, que é o paradoxo do desdobramento estéril ou da reiteração seca. Aqui, nesse ponto, ele vai falar que o sentido é propriamente depreendido da proposição. Então, basicamente, pelo que eu entendi, ele está falando de proposições sem sentido mesmo. O que ele cita é sorriso sem gato e chama sem vela. Consegui pensar também no cheiro do verde, o gosto do azul, entendeu? Essas proposições que não têm um sentido lógico, né? É o que acontece na poesia, assim, né? Exatamente. É o que tipo, a gente consegue entender, mas não é sem sentido. Por causa disso que ele vai falar que se o dicionário fosse uma coisa perfeita, também isso mataria os poetas. Como que a gente brincaria com a linguagem, assim? Entendeu? Então, aqui ele vai falar de que neste sentido, existe um duplo enevoado, uma névoa muito densa para você conseguir entender qual que é o sentido real do enunciado. Mas, ao mesmo tempo, o sentido é totalmente independente do enunciado e, como tal, está acima de qualquer valor lógico. Então, o sentido ele não afirma nem nega algo, ele não é verdadeiro nem falso, ele é estéril e impassível, não é ativo nem passivo. Aqui, nas pesquisas que eu fiz, o que eu entendi é que... Deixa eu explicar. O sentido acontecimento ele é sempre fora do ser e fora do racional, parece. Fora do... É algo metafísico. É algo metafísico, que vai explicar no seu, mas... É algo metafísico. Nas palavras do Deleuze, ele chama esse paradoxo de paradoxo dos estoicos. Ele vai associar essa estabilidade do sentido do acontecimento aos estoicos, onde que somente os corpos agem e padecem, mas os incorporais, que resulta das ações e paixões, não, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Aí eu queria até perguntar para o Sidney se ele consegue agregar alguma coisa da coisa chamada impenetrabilidade, que ele cita o Humpty Dumpty e Lewis Carroll. Se ele conseguir falar algo para nós sobre isso. Quando ele faz isso, o Humpty Dumpty, era uma sequência da conversa onde ele quer mudar de assunto, né? Porque ela pergunta sobre a questão das palavras, do valor das palavras. Isso ele fala, impenetrabilidade. Assim. E aí a gente vai lembrar que o próprio Deleuze fala de superfície. E aí eu acho que quando ele impõe essa coisa da impenetrabilidade, é porque é muito difícil romper a superfície das palavras e do sentido delas. Achar o sentido. Só que pro Humpty Dumpty, só que pro Humpty Dumpty ele fala: eu dou o sentido que eu quero para as palavras porque eu pago elas. Aí a Alice pensa assim: como é que será que esse homem paga as palavras? Mas aí eu não vou entrar nesse método porque está muito confuso
não vou perguntar, mas ela pensa, né? O Lewis Carroll mostra muitos pensamentos da Alice durante os diálogos. Então ela foi curiosa, mas ela está mais curiosa em entender o poema do Jabberwock do que realmente o que ele faz com o sentido das palavras, apagá-las, por exemplo. Então, a impenetrabilidade, eu acho que é um momento, queria até falar isso com um tom de raiva, não de raiva, mas positivo. Vou falar isso, melhor que positivo é imperativo. Obrigado. Porque ele não quer dar continuidade naquela conversa, ele quer ir direto para o texto do Jabberwock, onde ele vai explicar para ela a situação das palavras no sentido que ele está dando, porque a gente entende que ele é o personagem que comanda as palavras naquele sentido. E aí ela, para não discutir mais, ela abraça a razão dele, mas sempre se pondo na situação de que ele não é o dono da verdade, mas é ele que vai me ajudar nesse processo, porque eu estou dentro do espelho, eu sou a menor aqui dentro. E aí, porque eu bati com Deleuze, a ideia da obrigado, isso aí. Com a questão da superfície. E as palavras, quando elas têm mais de um sentido, quando elas entram em paradoxo, elas estão sendo impenetrabilizadas. Agora o André vai explicar o terceiro e eu volto pro quarto. O terceiro paradoxo ele continua, né? O segundo, a explicação do segundo. Porque o segundo paradoxo ele coloca o sentido como duplo da proposição. Como duplo. Então ele é indiferente, tanto a afirmação quanto a negação. Então, o sentido por ser duplo, ele é indiferente. Então, se ele não é passivo e nem ativo, como o cara falou, se ele é indiferente, se ele tem esqueci do sinônimo que ele usou. Tá, se ele é indiferente, nenhum modo de proposição, nenhuma frase pode afetá-lo. E aí ele dá o exemplo da frase. Deus é Deus, Deus é e Deus não é. Essa frase, ela tem o mesmo sentido, devem ter o mesmo sentido em virtude da autonomia do sentido, em relação à existência do designado. Então é difícil explicar isso, mas o sentido é o mesmo, é o duplo. A proposição é diferente, porém ela só é trocada, na verdade, ou é negada ou afirmada, no sentido. E aí ele vai continuar. Ele vai explicar que tem 4 modalidades e o sentido permanece o mesmo. Primeira quantidade. Aí ele dá o exemplo. Todo homem é branco. Nenhum homem não é branco. E algum homem não é branco. A relação entre essas frases, ela existe. Porém, o sentido deve permanecer o mesmo com a relação invertida. Uma vez que a relação a respeito dele se estabelece sempre nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que é e aquilo que não é, ela está presente no mesmo tempo da proposição. Na medida em que essa explicação faz surgir todos os paradoxos do dever louco. Ou seja, se tem pode haver várias preposições, vários paradoxos, proposições, mas o sentido dentro desse paradoxo da neutralidade, assim, por não. Ele é neutro. E a quantidade, sobre a quantidade, agora a modalidade. A modalidade é a mesma coisa. Continua o que eu falei. Se um acontecimento ele é presente no passado, ele pode ser
e pode ser real no futuro também. Então, essa proposição, as duas proposições, o duplo sentido transcendental, metafísico dessas proposições, ela vai acontecer no mesmo tempo. E ele dá um exemplo do texto. De onde os exemplos inumeráveis disseminados na obra de Carroll, onde vemos que os gatos comem os morcegos e os morcegos comem os gatos. Digo o que penso e penso o que digo. Amo o que me dão e dão-me o que eu amo. Respiro quando durmo e durmo quando respiro. Então essas proposições elas vão ter o mesmo sentido, exatamente, estritamente o mesmo sentido. E aí ele dá um exemplo também do Bruno e da Silvia, que eu não sei Silvia e Bruno. essa parte, se eu complementar, em que tem as duas joias. Numa joia está escrito, na joia vermelha, a proposição é: todo mundo amará Silvia. Isso. E na joia azul, a proposição: Silvia amará todo mundo. É que no Silvio e Bruno, a Silvia é a fada mais velha que cuida do irmão, que é o Bruno, né, o irmão mais novo. E ela quer ser não só a tutora, mas ela quer ser o exemplo. Ela só consegue ensinar para ele as coisas não por mandar, mas por fazer também. E o que ela quer com tudo? Que todo mundo reconhece como uma pessoa virtuosa. Então ela quer ser amada por todo mundo, respeitada. Ela quer tomar o lugar do imperador que está atrapalhando todo mundo no reino lá das fadas. Então, não é só o final primeiro, que tem vários finais, esse livro é meio maluco. Mas num deles ela encontra uma joia que tem essas duas frases. Porque se a Silvia fez tudo isso pensando em todo mundo, ela ama todo mundo. Quando ela vira, quando ela pega o lado azul da joia, está escrito Silvia, não, todo mundo ama a Silvia, é na azul. Na vermelha, no lado vermelho está escrito Silvia ama todo mundo. Então acaba que é como se fosse assim, conseguiu, ela como se uma prova física do que tudo que ela tentou fazer durante toda a saga, né, ajudando não só a cuidar do irmão, como o homem do outro lado do mundo real nosso, né, vamos falar assim, pra casar com a menina que ele era prometido e porque ele não conseguia, questão de dote. Eu pensei assim, tipo, como tá na mesma moeda, se é o mesmo sentido, tipo, se a Silvia fazia tudo pra agradar todo mundo e tal, e aí ela tinha esse sentido de que, todo mundo gosta de mim, assim, Silvia ama todo mundo, é o que ela tinha na cabeça dela, mas talvez Silvia amava todo mundo por fazer as coisas pra todo mundo, e aí já tinha outro sentido, que ela pensava que todo mundo amava ela, mas acabava que ela estava amando todo mundo, e aí consequentemente o pessoal amava ela, assim, talvez. Porque como ela vira a imperatriz do mundo lá dentro. Então, e isso ela é aclamada. E ela, só de ver todo mundo aclamando ela sendo imperatriz, que ela livrou o povo de um homem ruim, né, do imperador, ela não estava satisfeita, vamos falar assim. Então, o anel das duas cores, dos dois lados, faz com que ela, agora sim, tem uma prova física. Todo mundo mesmo, e todo mundo, então, nesse caso, como eu gosto da neutralidade, então, é como disse outras partes do livro que era que eu sei melhor. Por exemplo, no conto, na parte do Chapeleiro Louco, né, ela vira o chapeleiro vira pra ela, fala assim: você quer mais chá? Ela: como é que eu posso tomar mais chá se eu não tomei chá nenhum? Então, negativou. O Caxinguelê, que está indo do bully, conta a história pra ela de 3 meninas que moravam dentro de um poço que fazia melado. Ela: como é que 3 pessoas podem morar num poço de melado? Vão morrer afogadas. Aí a Lebre de Março: não importa, isso não tem importância, o importante é a história. Quando ele continua, ele fala isso: nós vivemos do que criamos e criamos do que vivemos. Nós vivemos do melado e o melado que nos alimenta. Então, neutraliza. Qual que é a outra parte que você falou também? Que, eu durmo quando eu respiro. Eu respiro quando eu durmo. É verdade. Então esse paradoxo, eu entendo isso. As duas proposições, mesmo sendo antagônicas, elas se fecham em si. Elas se negam. E isso cria a terceira parte do sentido, que não é nem positiva e nem afirmativa. Não é negativa nem afirmativa. Ela Ele vai, para falar disso, ele vai retornar o Avicena, o filósofo árabe do século XI. Isso é uma característica do Lewis Carroll nesse livro. Ele trabalha sempre ele apresenta 2 vezes o acontecimento. Então, ele apresenta uma proposição
afirmativa e uma negativa, sempre trabalhando nesses opostos, né? Eu posso só usar uma coisa? Não diria só nesse, eu diria em toda a obra dele. Fantasmagorias, Caçada ao Turpente, é o padrão dele e ele criou isso, né? Esse tipo de... é um nonsense particular do Lewis Carroll. E isso é como se fossem duas faces simultâneas de uma mesma superfície, da qual o interior, a insistência é uma parte e o exterior, o extra ser, essa essência, esse metafísico é a segunda parte. Então, essas duas vezes ele apresenta, primeiro na proposição em que subsiste e segunda no estado das coisas, aquilo que aparece, no qual superficialmente elas advêm. E aí o Avicena, ele termina o paradoxo, esse terceiro paradoxo. É importante que a linguagem é o mais importante, né? Uma frase que até está transcrita. Tudo passa pela linguagem e se passa na linguagem. Nessa parte eu posso considerar, Rineu, que essa linguagem é só escrita? Ou outros tipos de linguagem também caberiam? Nesse sentido, acho que é só escrita, né? Mas isso não impede que possa ser pensado para além da linguagem escrita, né? Eu acho que pode. Eu acho que dá exemplos assim que até podem ser para além da linguagem, pelo que eu entendi. E ele explica os três estados da essência por Avicena. O primeiro estado é universal com relação ao intelecto, que pensa no geral. Então, essa essência é significada pela preposição, essência é significada pela proposição. Tá. Então, essa essência das coisas, no primeiro estado, ela é significada pela proposição na ordem do conceito e nas suas implicações. E no segundo estado, que é no estado das coisas em si, que não passa pelo intelecto, é mais num sentido estrito da coisa, como cadeia, não sei se isso passa pelo intelecto pra gente conceitual. O intelecto, quando ele entra em contato com as coisas, ele apreende a essência e sob a forma de um conceito, sob a forma universalizada, segundo você. Aí um exemplo é a cadeira. Ele não aprende a singularidade da cadeia, ele aprende a generalidade, o seu conceito. Para que ela serve, né? Tá, mas esse você pulou, eu não falei da essência. A essência é a terceira parte. Você estava falando da segunda essência. A essência é o terceiro estado. O terceiro estado da essência é a essência como sentido em si, e como ele se expressa. É o que você falou? Não? Tá. Então, ele é sempre neutro. Então, o terceiro estado, ele tira os outros dois, porque ele é mais importante, porque ele sempre vai ser neutro na proposição. É isso. São três estados da essência: a lógica, ou física, Nenhum desses dois estados é a essência em si mesmo. Animal não é nada além de animal, indiferente tanto ao universal, que é a primeira essência, quanto ao singular, e sim no sentido estrito que isso causa, que vai para a terceira essência, que é essa parte extra, né? O externo do sentido. Mas enfim, e aí ele vai pro quarto, que é o paradoxo do absurdo ou dos objetos impossíveis. Ele vai falar que proposições que designam objetos contraditórios não deixam de ter um sentido. Então, por exemplo, eu posso conceber e até criar alguma coisa com a imagem de um homem com cabelo de leão.
um homem com cabeça de leão não tem sentido nenhum para nós. Mas sentido assim, físico, né? Mas ao mesmo tempo ele não deixa de ter um sentido metafísico. Então, a designação de uma tal proposição não existe, pois o sentido não tem como se efetuar em um estado de coisas. Do mesmo modo, não há significação, que está aí encarregado de estabelecer conceitualmente, formalmente, a possibilidade de lógica de alguma efetuação. Mas há sentido ainda. Os exemplos que ele apresenta são quadrado redondo, matéria inextensa, montanha sem vale, que são coisas que a gente não... uma reta curva, o Rasta falou bem, que são coisas que a gente consegue até ter uma sensação de que talvez consiga conceber, mas na hora que você tenta ou conceber mesmo, ou tentar fazer, são inefetuáveis. Deus. Exato, eu acho agora. Nesse sentido, você falar curva reta, Não é o momento, vai ser eu a acho. mesma coisa, né? Não, mas aí então, neutraliza. Perdão. Não. Eles têm essas proposições, elas requerem um sentido extra-existente e extra-proposicional. Nas palavras do Deleuze, se distinguirmos duas espécies de ser, o ser do real como matéria das designações e o ser do possível como forma das significações, devemos ainda acrescentar este extra-ser que define um mínimo comum ao real, ao possível e ao impossível. O sentido do acontecimento é, pois, o terceiro estado que excede uma física e uma lógica, o real designável e o possível significado. Ele é o transcendental, o impossível que a espécie humana tornou possível. Então, pelo que eu consegui relacionar, tem o Yuval Noah Harari, que ele escreve o Sapiens, e ele vai apresentar 3 tipos de realidade: a objetiva, a subjetiva e a intersubjetiva. A objetiva sendo a matéria como ela se apresenta, a subjetiva sendo o nosso intelecto, e a intersubjetiva sendo o nosso intelecto exercitando imaginativamente pensando em alguma coisa que não existe e dando forma à matéria. Então, construção de mitos, de objetos que modificamos e etc. Então, é realmente complicado você pensar em como que a gente faz isso. Não tem um sentido lógico, mas mesmo assim tem um sentido. Pode ser metafísico, pode ser, sei lá. Mas é interessante como pensar como a linguagem, que aqui ele vai estar falando de linguagem, né? Como o intelecto lida com essa dissonância, né, entre realidade e linguagem. Como ele tenta adaptar as coisas. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Sem sentido que você fala. Um sentido fabuloso, né? Um sentido extraordinário, né? Extraordinário. E a humanidade... E é interessante Tudo porque significado. ela precisa, né? A humanidade precisa de... Na fundamentação do homem existe... A lógica. Não, existe uma espécie de lençol freático de sentidos extraordinários. Sim, né? uma espécie de tecido social que Precisa usa ter, né? em prol de algo em comum, em prol de um progresso, sei lá. Sim, porque isso acaba se transformando numa espécie de antídoto, né? Contra a dor, né? Contra a solidão, Contra a indiferença cósmica. Você falar que a gente surge com ressentimento quando a gente percebe a indiferença cósmica. Né? Bate ali uma dorzinha de cotovelo. Precisa, né? Desse... Aí a gente inventa um monte de coisa pra suprir isso. Falou a palavra verdade, né, nas proposições. Ele fala que a verdade atrapalha, na verdade. Que essa busca pela verdade. Verdade atrapalha na verdade. Ué? Não tem uma hora Tá vendo? Faz sentido? Eu não posso falar agora que o horário não permite. Não tem uma hora também que ele fala da moral, a mulher que vai falando a moral de tudo, e toda afirmação que tem, ela fala moral. Você vai falar, eu vou no banheiro. Ela fala assim, a moral. Isso, você vai disso, você vai disso. Aí você fala, eu vou sair de lá. Ela é moral disso.
Pode ficar muito largo. Tudo que você fala, qualquer proporção que você faz, essa personagem, ela É dá a moral. da Alice, não é? É. Isso tá no meu paradoxo isso. Então, aí tem essa parte também. É, fica nessa regressão, real, assim. Porque tudo teria uma moral, toda atitude que você faz teria a moral por trás daquela atitude. Pô, legal, hein? Trabalhei no Carrefour, tinha o boneco de Olinda do Pernambuco, nosso amigo lá, que ele falava, na moral, na moral? É na moral? Ele só falava na moral pra nós, ó. Eu nunca soube o que ele falava. Ele falava, e aí, moral? E aí, moral? Vem, moral? Tu na moral? Eu falava na moral. E aí, moral? Ah, terminou? Terminou. Boa, muito legal, hein? Um aplauso. Boa, mano, emocionante, bonito, viu? Emocionante. É, emocionante. Deixa eu passar, Não, mas deixa isso não eu interessa, mano. conversou, saiu